Paola Salgado é psicóloga e coach, especialista em recrutamento e seleção e gestão de carreira. CEO da empresa Paola Salgado Gestão de Carreira, empresa especializada em recrutamento e seleção estratégico, sócia fundadora da empresa Connect Horse Leaders. Ela vai contar um pouquinho, tem bastante coisa bacana que ela faz aqui. Voltando aqui ao nosso tema, né? Liderança transformadora, desenvolver líderes que inspirem e motivem suas equipes. O resto aqui eu já li. Era um resumo do currículo dela. Bom, Paola, com você, o microfone é todo seu. Obrigada. Bom trabalho para todo mundo aí hoje. Obrigada, gente. Tá bom? Eu não sou boa desse microfone, eu gosto de falar em pé. Isso aqui é novidade para mim. Então, obrigado, boa noite. Obrigada, Matheus. Obrigada, Isabela, pelo convite. A Letícia também, que não está aí, né? Letícia é cliente nossa há mais ou menos 15 anos. Primeiro, queria dar parabéns pelo projeto. Ano passado eu fui conhecer. Ela está aí, está por aí de algum jeito. Conheci o projeto ano passado. Eu falo, a gente está agora também junto com a empresa desenvolvendo um projeto que já é nível Brasil, né? Que chama o Agro nas Escolas. Então, de desmistificar muita coisa do agronegócio também nas escolas, né? Hoje nós estamos num lugar que o agronegócio ficou errado no nosso país. E a gente começou o primeiro projeto, o projeto é nacional, mas a gente também se filiou, e aí levamos a mais ou menos 20 dias, uns alunos da escola num cliente nosso, numa fazenda, para passar um dia, para entender o que é o futuro deles, o que eles podem fazer no agro. Então, são projetos maravilhosos, vocês, o CRIA Impossível, acho que são projetos aqui em Belo Horizonte, e porque eu falo que a gente, como empresário, tem uma obrigação muito séria sobre esses jovens, né? Isso não é um problema público, isso não é um problema do governo, é um problema nosso. Esses meninos estão batendo já na porta de vocês e pedindo emprego. E são pessoas que não têm uma educação de base, que não conseguem escrever ou fazer um simples raciocínio. E se a gente não mudar isso, não adianta depois bater na porta das empresas de recrutamento, porque a gente vai falar, olha, esse problema a gente não vai conseguir resolver sozinhos. Então, eu acho que é um projeto super legal e acho que vocês todos como empresário, eu como empresária, esse é um lugar nosso. E a gente tem que cuidar desses meninos. A gente está falando de meninos que ficaram aí praticamente 3 anos sem ter escola. Praticamente 3 anos sem ensino, e eles estão batendo aqui na nossa porta. E a gente vai precisar dessa força de trabalho, porque a gente não vai ter pessoas suficientes de boas escolas para agregar nossas empresas, até porque os países estão levando essas pessoas daqui. E a gente tem um outro lugar para cuidar. Então, parabéns e tomara que o projeto cresça cada vez mais. Bom, como é que põe aqui? Tá. Conversando com o Matheus, conversando com a Isabela, eu tentei que fosse algo mais interativo. Acho que vocês estão, né, todos os dias, gestão de pessoas é algo que faz parte de vocês, a equipe, time. E aí, conversando com o Matheus e a Isabela, eu tentei trazer algo um pouco mais ferramental, mas não muito intenso. Muitas das empresas, né, muitas das indústrias, ela não tem um RH muito forte, né? São RHs, é uma dor da indústria, né? Conseguir ter um RH realmente atuante, que consiga olhar, né? A gente sofre isso com os nossos clientes. Então, eu tento trazer algo mais ferramental, mas eu queria também que fosse algo que a gente conseguisse discutir mais as dores de você mesmo, de vocês, porque eu acho que faz mais sentido para isso aqui. E aí, falando um pouquinho disso, eu acho que o mundo mudou, eu imagino que seja pauta de várias discussões de vocês, e a pergunta sempre é, mas por que é na nossa vez? E a verdade é que não é, né? Na verdade, o mundo vem mudando das nossas vezes, das gerações antigas. Eu tenho clientes, né, de indústria mais velhos que participaram de vários problemas e estão aí tentando solucioná-los, e agora a gente está nesse mundo. E aí, sobre essa mudança, começando principalmente a falar na indústria, né? Então, a gente tem essa revolução toda na indústria, em que antigamente a gente tinha o fordista, né? O cara ia lá e ele pegava aquele projeto ali, ele só sabia fazer aquilo ali, ele só sabia apertar um parafuso, ele não conseguia fazer mais nada, né? Então, a gente sai aí de uma camada em que as pessoas só apertavam parafuso, e aí a gente vai para uma camada hoje que eu preciso de um cara que ele entenda de uma robótica para ele conseguir fazer uma máquina funcionar, né? Isso, óbvio, nas grandes indústrias, mas a gente está cada vez mais caminhando que todas as indústrias, em algum momento, vai chegar nesse lugar. Então, o que a gente vê, pensando, por exemplo, no agro, nas indústrias do agro, antes você tinha um tratorista para fazer ali alguma coisa. Hoje você tem um cara que entende de um painel de máquina, de uma inteligência artificial gigantesca, e esse cara tem que entender como que ele faz aquilo ali funcionar. Então, até no CBO, né, que a indústria é forte no CBO, que senão o sindicato mata vocês, não tem mais tratorista. Não é isso que esses caras fazem. Eles não dirigem trator. E hoje você não tem um CBO
que vai olhar para a indústria de vocês e vai falar, essa pessoa se enquadra aqui. Se tem um trem que eu sofro como recrutadora, é chegar o cliente e falar, mas qual o CBO que nós vamos colocar esse cara? Ah, é aqui. Coloca o que te dá menos problema trabalhista, porque não tem. A gente hoje não tem uma classificação brasileira que ajuda a gente, sendo que a indústria está chegando aonde a gente está chegando. Piorou, né? O tal do a pessoa só pode entrar dia 15 e dia 1º. Mata a gente. Tá, então, ele está ali com mais 3 propostas. Como é que nós vamos fazer com isso? Né? Mas a gente vai, como todo empresário, dando as tratativas de conseguir revolucionar. Mas a verdade é isso, a indústria mudou e as mesmas discussões continuam. Né? É um E-Social, antigamente eram outras leis trabalhistas, é sindicato atuante, então a gente continua com os mesmos problemas que essa galera atrás tinha. Ah, perdão. E aí, vocês passaram muito agora também, acho que, né, vocês como indústria, vi aí grandes clientes meus sofrendo demais. Acho que se tem um setor, eu sei que todos sofreram, né, a parte de hotelaria, alimentação, mas a indústria sofreu muito, muito, porque a indústria não tinha como fazer o bendito do home office, né? Como é que eu faço uma indústria parar? Então, eu vi vários clientes parando. Não, as indústrias voltaram. Eu não conheço poucas híbridas. Então, a gente tinha aí, eu lembro de chegar na indústria e ter indústrias enormes, cheio de gente, né? Lotado de gente para trabalhar. E aí, de repente, vocês ficaram extremamente vazios, né? Mesmo que o chão de fábrica não pudesse, mas o administrativo estava em casa, vocês tinham obrigação de pôr em casa. E aí, máquinas pesadíssimas. Onde que eu vou levar? Como é que eu vou fazer essas máquinas? Como é que meu marketing vai levar aqueles CPU, né? Que na época da pandemia ainda não tinha toda a tecnologia do marketing. Como que esse povo vai para casa fazer tudo o que eles precisavam de fazer? E aí vocês passaram a dor do híbrido, que era uma coisa obrigatória, né? Não era uma coisa que vocês queriam, que a maioria da indústria, e hoje a verdade é que a gente não sabe, né? Está se falando aí, o Thales mesmo da G4 fala muito do presencial. Existe essa discussão, os clientes o tempo todo perguntam e ninguém sabe qual é a resposta desse futuro. A indústria não sabe, ninguém sabe. Porque, ao mesmo tempo, quando a gente recruta, a gente vê as pessoas querendo híbrido. E aí, o que a indústria faz? E aí, o Thales fala muito do presencial, mas aí eu lembro que quando ele fala, eu falo, Thales, mas fazer com que as pessoas queiram trabalhar na G4 é diferente de fazer com que as pessoas queiram trabalhar em todas as indústrias. Né? Ele pode falar que ele não é uma Google, mas ele não é uma indústria, que ele está lá, ali no chão de fábrica, né? Adoro o processo do Thales Gomes, sou fã, mas a gente, como indústria, eu acho que o mundo é muito diferente. E a verdade é que a indústria não tem essa resposta ainda. Está todo mundo aí rebolando, né? De como que a gente vai fazer, porque marketing que é híbrido. Turminha de marketing não quer mais trabalhar em casa. TI piorou. Piorou, né? Nem se discute, né? Aí é um problema. Como é que a gente vai fazer? Isso a gente ainda não sabe. Contabilidade chegou para mim. Não, quando vai chegou no limite. Contabilidade? Não, filha, você cuida de todo um sistema, eu não vou te deixar em casa. Não, separa a minha indústria, né? Amanhã tá o físico atrás de mim. Não dá. Então, a verdade é que a gente não tem essa resposta. E aí, por que eu quis trazer sobre essas mudanças antes de falar um pouco de instrumento? É que vocês estão sofrendo demais. A gente sofre muito, né? Eu, como gestora de empresa, mas a minha empresa é uma consultoria, eu consigo ser 100% home office, apesar da gente não ser. Mas eu consigo estar no Brasil e fora do Brasil. Vocês não conseguem estar 100% no home office. Então, essas mudanças são muito sofridas para a liderança. Então, falar de liderança transformadora, para mim, é fazer uma liderança que está dando conta disso tudo. Eu acho que aqui a gente já está falando de uma liderança transformadora sem nem questionar. Outra coisa. Né, quando eu comecei lá, mais de 15, quase 18 anos, contratando na área de indústria, né? Essa carinha nova aqui não é tão novinha. Então, gerência comercial, né? Lógico, tá, gente? Isso aqui não é o 100%, mas mais ou menos vocês tinham o executivo de contas, que era o que é account, né? Aí você tinha o vendedor externo, o vendedor interno, tinha televendas, né? Era um negócio diferente. Pós-vendas, você tinha ali os representantes comerciais, você tinha supervisores de merchan, aí você tinha promotora, você tinha estoquista, e essas pessoas todas alencadas a uma gerência comercial e todas de uma hierarquia mais verticalizada, né, em que um vai descendo para o outro. Hoje você tem o merchan e PDV, né, que ali eu não pus, você tem os representantes, só que agora você tem o Customer Success, você tem os vendedores, você tem os Key Accounts, você tem os Site Sales, que é uma coisa que antes não tinha, você tem os SDRs, você tem os BDRs. Então, só num time comercial, olha como as coisas mudaram na vida de um líder dentro da indústria. Né?
E antigamente se achava super difícil. Eu lembro nessa época, a própria Letícia, achar promotora, achar estoquinha. Gente, vai achar SDR para vocês verem. Acho que, né? É horrível, é doloroso, né? E a mesma coisa, que esse menino quer nada com nada. Gente, antigamente a gente escutava, mas fala, esse menino quer nada com nada. Então, olha como que está cada vez mais complexa a liderança de vocês, cada vez mais difícil. Então, a mudança está sendo muito rápida e daqui a um mês, eu garanto que tem novas vagas surgindo nessa gerência. E se a gente for olhar no CBO, não tem SDR, não tem BDR, não tem Inside Sales, você bota todo mundo no comercial e deixa acontecer. Analista júnior, pleno, sênior, que já saiu. Agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai. É o jeito que dá, né? E aí vamos para os interesses digitais de cada geração. Gente, vocês não, mas a geração antes da maioria das empresas de vocês foram possivelmente fundadas pelos baby boomers, né? Que é essa turma de 45 a 63. Vou dizer da Letícia ali da Soft que chegou, né? O pai dela é dessa geração baby boomers. É tão absurdo, porque essa geração nós estamos falando das pessoas de 60 e poucos anos. E toda hora que você vai procurar na internet sobre o baby boomers, olha a foto que vem de um cara velho. Gente, desculpa, essa galera de 60 está dando de 10 a 0 e muito jovem. Mas isso é a visão que esse jovem da geração alfa tem. Eles acham realmente que o baby boomers é um cara velho. E essa geração alfa está batendo na porta de vocês daqui a pouquinho, né? E alguns já estão até entrando como menor aprendiz e tudo. Olha a visão que eles têm sobre quem estava ali naquela empresa. Depois vem a geração X, que é alguns de vocês, eu imagino. Vem os millennials, que aí entra eu e alguma maioria. Geração Z e essa alfa. E agora eles estão falando de várias outras que estão chegando. E os interesses vão mudando, a forma que essas pessoas vão se conectando, o que eles fazem na sua empresa. Eu lembro que quando eu comecei na indústria, não era tão difícil você precisar de que as pessoas não tivessem o celular na mão. Né? Era um negócio que as pessoas usavam o celular quando precisasse. Chegou um momento na indústria que você teve que proibir telefone, porque a coisa virou discrepante. Agora já é um problema. Se você proibir telefone, você não consegue gente para trabalhar com você. E outra, muitas pessoas têm o telefone como formato de trabalho. Então, vocês estão vivendo mudanças cada vez mais e a gente não sabe o que vai ser ano que vem. Não sabe. Não dá para saber o que vai ser. Né? A gente vê aplicativos entrando, aplicativos saindo, conversas chegando, sistemas entrando, sistemas saindo, e essa liderança o tempo todo tentando se transformar. Então, quando vocês têm esse propósito, esse grande valor de transformação, ele é todo dia. Né? A liderança de vocês ela é transformadora todos os dias, porque as coisas estão mudando muito rápido. Aí a gente vai para a época de contratar. Alguém viveu essa época aqui? Letícia viveu. Eu já falei sua geração. Mas alguém viveu essa época aqui nas indústrias? Você não? Você não chegou não, Matheus? Então, assim, você pegava o currículo, você jogava o currículo no Super, né? Aquele jornal que você amassa, assim, sai sangue. Você decide que dia que você... Gente, eu sou dessa época. A gente tinha que decidir que dia que você colocava no Super. Dia de domingo, porque dia de domingo os caras olhavam para procurar emprego. Durante a semana, queria saber de fofoca. Ninguém queria procurar emprego. Era o dia mais caro de você colocar no Super, e aí dependendo do tamanho, e no outro dia lotava, era fila. Né? Eu lembro que eu comecei nessa era, e eu lembro que a gente tinha pastas, o nome, as letras e qual a área. E aí, era vaga abrindo? Vai lá olhar em pasta. Currículo por currículo. Aí você ligava, aí alguns não tinham telefone, aí era a vizinha que falava, vou dar o recado. Até que horas que ele pode te ligar? Gente, a gente viveu toda essa transformação disso. A gente veio para a época do fax, mandar o currículo por fax, só que aí o fax estava pau, o cara ligava, recebeu! Você recebeu meu currículo? E imagina na área de produção o que era isso, né? Travou. Depois a gente começou com sites de emprego, ajudou demais, só que vem 3.000 currículos para vocês tirarem 5, 6, mais ou menos bons. E agora nós estamos na era do LinkedIn. O que vocês, como líderes nessa época, mudaram? Essas últimas duas primeiras, as pessoas vinham até vocês. Agora vocês estão precisando de ir atrás delas, inclusive na área de produção, inclusive no chão de fábrica. Né? A gente tem que pensar, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um anúnciozinho que tem gente? Vamos pedir o pessoal daqui para conseguir chamar o pessoal? Às vezes a gente trabalha muito com o cliente de, vamos fazer programa de indicação para esse povo que está aqui? Porque agora vocês estão tendo que ir atrás. Antes as pessoas chegavam, agora não chegam mais.
E aí, principalmente, a gente está brigando com as áreas de consultoria, com áreas como uma Google da vida, com a tecnologia, com a galera que está lá de escorregador, e o povo não está querendo olhar para a indústria. As pessoas não têm noção da imensidão que uma indústria é. E a pergunta que todo mundo faz é: onde estão os 3 milhões de desempregados do país, né? Estão por aí, são as pessoas que a maioria a gente também não quer dentro da empresa, ou que estão pedindo 1000 coisas que, honestamente, eu não acho que a gente tenha que dar. Né? Uma coisa que eu falo dessas lideranças, o que aconteceu com a tecnologia, por exemplo, é que começou todo mundo a dar tudo que os caras querem. E se a indústria começar a fazer isso, vocês vão ter um problema gigante, porque essa conta não fecha. Está aí todos os layoffs acontecendo na área de tecnologia, como estão esse ano. É uma conta que não fecha uma hora, né? E eu acho que nesse ponto... eu acho que nesse ponto a indústria está sendo muito forte. Ela não está, vamos segurar até onde a gente pode. E tem que ser. Oi? Eu sou indústria de tecnologia. Então, para mim, é pelo perfil. Eu tenho chão de fábrica, eu tenho dev. O ecossistema que foi proporcionado pelo dev, principalmente pela facilidade de distância, eu perdi gente para a França, Estados Unidos, etc. Não tem a possibilidade de você perder no chão de fábrica. Tipo, você pode até não contratar o cara, mas o cara não vai pegar o passaporte e ir para a França para fabricar na fábrica na França, entendeu? Só que o que tem acontecido agora com a tecnologia é que a conta também aqui no Brasil não começou a fechar. Essa parte é o que eu falei. Se a gente não cuidar de quem está vindo, os outros países estão tirando eles da gente. Mas quando eu digo dessa tecnologia, é que o que aconteceu? Começou as lideranças o cara quer mais? Vamos dar. O cara quer mais? Vamos dar. Começou uma briga que, no final, estão os profissionais ótimos, felizes de salários, e as empresas se matando umas às outras. E se a indústria tentar ir para esse caminho, ela vai, né? É o que a gente fala, por exemplo, de contratação de fábrica. Eu não faço mais contratação de chão de fábrica, mas foi onde eu comecei. Mas se começar cada um dar 100, 200, 300, 400 mais caro, né, e aumentando, essa conta uma hora não vai fechar. E aí começa a indústria brigar entre si, ao invés de se unir e tentar fazer uma transformação do que está acontecendo. E aí você tem vários sistemas de tentar com que essas pessoas queiram ficar na sua empresa, né? O chão de fábrica você perde para o Bolsa Família / isso é seguro-desemprego, informalidade. Né? Exato. Mas aí existem coisas que dão para fazer, né? A gente tem cases, por exemplo, com a Bravir, né, uma da indústrias dos clientes nossos, a gente tem até um podcast com eles, que a gente, além dos processos de recrutamento internos, então a gente está conseguindo pegar no chão de fábrica e levar para administrativo, isso dá um poder do pessoal indicar outras pessoas, então isso ajuda um pouco, mas óbvio, criam vários outros problemas, do tipo, mas é porque aqui a gente já sabe quem vai subir, sabe? Então, claro que existe, mas você pode criar, por exemplo, moedas. Então, na Bravir teve o Kaizen, que a gente criou junto com o João, que são moedas que você vai fazendo trocas com essas pessoas. Então, assim, ainda assim, existem coisas que a gente consegue fazer, mas tem que juntar todo mundo e pensar. Se cada indústria pensar sozinha, é isso. Liderança é um lugar muito sozinho. E se a gente não se unir como líderes para discutir o que dá para fazer, a gente vai por esse caminho. Então, assim, estou falando de vocês de uma indústria aqui em Contagem, não sei se todo mundo conhece, que tem muitas coisas legais que estão sendo feitas na área de gestão. Óbvio, tem problemas, tem dificuldades, mas a gente consegue, de alguma forma, ainda segurar. Eu lembro na Soft, uma época, quando a gente fez, nessa época ainda era chão de fábrica, a gente colocou psicólogo lá dentro. Não era eu, né? Era uma outra pessoa. Porque segurava aquelas pessoas ali. Tinham mulheres, tinham mães que queriam lidar com a filha que estava grávida. O que eu vou fazer com essa menina? E aí você tinha ali processos de situações psicológicas que hoje já não é mais o que antigamente era interessante, mas você tinha. A questão é que se todos nós líderes juntarmos, falarmos as nossas dores e pensarmos juntos, sai muita coisa boa para a gente tentar segurar esses caras. Né? A indústria tem uma força muito grande. Né? Pode o mundo vir, o mundo voltar, mas a indústria continua. Né? Então, acho que a gente tem uma força muito grande para desenvolver, mas a liderança precisa de estar junto. E tudo isso tem a ver com o que está famoso de falar de employee branding, né, ou marca empregadora. Então é isso, o que a liderança hoje dentro da indústria consegue fazer como marca empregadora. Porque a vida inteira se falou de salário, sim, tivemos épocas que 50, 100 reais fazia diferença, hoje eu tenho Bolsa Família, Bolsa Gás, tudo isso que impossibilita que seja salário, mas a gente consegue fazer formas de uma marca mais empregadora, e isso tem que vir de cima para baixo. É a liderança que tem que pensar isso, gente. Vocês não vão transformar isso se vocês ficarem pedindo RH para tentar pensar. Né? A dor está com vocês, vocês estão no dia a dia ali, o RH ele é um prepulsor, né? O RH é o braço. Mas enquanto eu ponho o RH para estar lá no meu chão e conversar com o chão
ele entender essa dor, a gente não vai conseguir trazer para a indústria tão forte a questão do employee branding. E você não precisa de ser uma indústria conhecida de mercado para as pessoas quererem trabalhar lá. Você precisa de ter uma indústria que a gente consiga entregar um pouco do que essas pessoas querem. E aí você consegue melhorar engajamento, aumentar sua reputação, retenção de talentos, motivar e atrair essas pessoas. Só que de tudo isso que eu falei que mudou, né? Então, de tudo isso que mudou, existe uma coisa que nunca mudou: a bendita da gestão de pessoas. Tem quase 20 anos que eu estou nesse mercado e tem 20 anos que a gente escuta sobre a mesma coisa. A gente investe em tecnologia, a tecnologia veio com tudo e eles continuam com o mesmo problema: pessoas. A gente tem maquinários revolucionários, a gente tem investimentos enormes, a gente teve um investimento muito grande em startups no Brasil e continuava sendo o problema: pessoas. Agora, quando eu digo que não mudou, é que o problema de gestão de pessoas não mudou e as pessoas, gente, apesar de gerações, quando a gente fala de pessoas, a gente está sempre falando das mesmas coisas. Se vocês pegarem os livros mais antigos sobre pessoas, eles estão falando das pessoas de hoje. Então, o líder hoje, o líder que realmente está vivendo essa transformação, se ele não focar em comportamento humano e conhecer de pessoas, vocês sempre vão ter um gargalo gigante na gestão de pessoas de vocês. Viemos de lideranças nas indústrias em que gestão de pessoas era um problema do DP, não era nem um problema de RH. Nessa época ainda nem se existia de RH. E ainda assim, estamos numa indústria que às vezes as pessoas esquecem que esse problema é deles. Por mais que se fale, por mais que se estude, por mais que se faça cursos, a pergunta é: o que você está fazendo no dia a dia de gestão de pessoas? Se eu pergunto para a maioria dos meus clientes sobre o planejamento estratégico 2024, muitos estão fazendo. Poucos estão olhando para qual que é o budget na área de pessoas. Gente, não tem. Planejamento estratégico da maioria das empresas, ele olha quanto que eu vou investir em maquinário, quanto eu vou investir em marketing, quanto eu vou investir... Mas quanto que eu vou investir em pessoas? O que a gente tem mania de investir em pessoas quando dá errado? Então, eu invisto em contratação quando as coisas não estão bem, eu invisto em treinamento quando a coisa não está acontecendo. Eu não invisto para o próximo passo, na sua maioria, tá, gente? Então, a transformação de uma liderança hoje dentro da indústria, se a gente não tiver em 2024 um planejamento de quanto a gente vai gastar com pessoas, nós vamos continuar rodando no mesmo problema. E ainda assim, falando de gestão estratégica, eu não consigo que os meus clientes me deem qual o número que eles têm para a gente trabalhar as pessoas que estão ali dentro. Normalmente, eles não têm esses números fechados. E aí, quando eu falo de pessoas que o problema não mudou, e eu falo com vocês, querem cada vez mais ser líderes transformadores, estudem sobre pessoas. Todos esses livros, a Isa falou, né? Traz livro. Gente, esses livros são dos livros mais antigos, ok? Que tem ali O Poder do Hábito, que é um dos mais recentes aí, que todo mundo lê, né? Mas, por exemplo, O Corpo Fala é um livro que já foi feito há mais de 50 anos atrás. Há mais de 50 anos. E um livro que fala muito sobre essas coisas não ditas, né? Na indústria, você não consegue conversar com todo mundo. Então, essa coisa do entendimento do que está sendo dito de outras formas, a comunicação verbal ela é 10% de uma comunicação. Antigaço. Não, ali todos. O Mindset também é um livro que hoje está na moda de se ler. Todo mundo que começou na liderança, lá atrás, empreendedores, mandavam ler, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. Agora mandam um monte de executivo também. Kevenato, gente, até pegar a cola, porque de cabeça eu não sou tão perfeita. Kevenato, o primeiro livro dele, que eu imagino que muitos leram aí, que é sobre administração, né? Sobre a gestão de administração, ele foi publicado em 1983. Em 1983, Kevenato falava-se de pessoas do mesmo jeito que falam de pessoas hoje. Tanto que esse livro aí, ó, Gestão de Pessoas, Gestão de Talento Humano, é simplesmente uma junção de várias coisas que Kevenato falou durante todos os anos, colocado num único livro e que hoje está lá na Amazon super bem vendido. Então, assim, é um cara que em 1983 falava de pessoas, das mesmas pessoas que a gente está falando hoje. Muda-se como abordar, né? Muda-se essa geração. Você tem que entender quem é essa pessoa versus o momento que ela vive. Mas sobre pessoas e comportamento humano, isso nunca mudou, né? Isso é cíclico. Sapiens, que eu acho que é um livro que todo mundo deve, desde o início da revolução de toda a história, fala-se tanto de gente, tanto de pessoas, eu acho que é uma bíblia para a gente, né, estudar. E aí, As Emoções das Pessoas Normais, gente, esse livro, ele é de 1923.
Esse livro é quem foi todo o prepulsor do DISC, do Profile que vocês fizeram. Então, o Profile, hoje, é um dos testes mais usados comportamental, porque é um teste que qualquer um pode aplicar, né? Não é só um psicólogo, então qualquer um de vocês pode ter acesso. A GUP, a Solids está forte aí, com muitos processos, muitas ferramentas, mas é um livro de 1923. O DISC foi pautado neste livro, nesta teoria. Então, nós estamos falando de uma coisa que vocês estão mais usando como nunca. E o que eu estou dizendo é, podem ler, leiam Daniel Goleman, que está super na moda, G4, gente, vai lá atrás, vocês vão estudar as mesmas coisas, as mesmas. Somente, e estamos falando da mesma coisa. E a verdade é que essa turma nova está pegando isso tudo lá atrás e só falando de outro jeito. Envelopando. Então, ok, curso é muito bom, eu sou super a favor de treinamento, mas eu sou a favor de liderança de conhecimento. E conhecimento sobre pessoas. Enquanto vocês não conhecerem de pessoas, não estou dizendo que são vocês, mas enquanto a gente, como líder, não entender de comportamento humano, a gente não consegue dar o próximo passo. Porque se tem um problema na vida da gente, chama-se pessoas. Eu tive num evento da Minas Petro, e o VP antigo VP, né, de marketing da McDonald's falando disso. Os caras esqueceram tanto de olhar para pessoas, tanto de olhar para as pessoas, que eles começaram, a maior marca de fast food virou a quarta. Gente, antes a McDonald's era case de Dom Cabral. Quando eu estudei no Dom Cabral, era case de Dom Cabral de primeiro emprego. Porque eles davam Nike Shocks, eles davam várias coisas. Só que os caras esqueceram a teoria, que é as pessoas se motivam de alguma forma. E aí, eles esqueceram da teoria, pautaram no como. Como? Dando coisas. Não é coisas mais que esses meninos querem. Esses meninos agora querem ser ouvidos, enfim, tem várias coisas que eles querem agora. Mas é isso. É sobre motivação. Motivação se fala desde a época de Kevenato. A verdade é só entender como que esses caras hoje estão se motivando. Mas se a gente não entender de motivação, vocês vão ficar tentando entender o que esses meninos querem e a gente não vai entender o que é isso. Bom, mas... Pode ir. A sessão de perguntas está aberta, vai ser mais no final. O microfone é aberto. Interativo. Só que é interativo que só eu falei, né? Como segundo o Eduardo, tem que ser, para a reunião poder ser dinâmica, tem que ser mesa em 1, hoje está em 1, entendeu? Então hoje está autorizado. Tá. Bom, eu queria saber primeiro se essa questão da motivação que você está falando aí, né, que a gente deve buscar essa motivação, saber o que motiva esses liderados, se isso você tem mapeado, se é diferente de área para área, se é diferente para exatas, se é diferente para humanas, e como que você adapta ali a depender do setor em que você está trabalhando. Existe essa diferença ou você acha que é mais mesmo por geração? É mais por geração e mais por comportamento do que a pessoa. A gente, no meu estudo do mestrado, eu fiz estudo, um dos estudos foi dentro, foi dentro da UFMG, da Faculdade de Medicina. Estava eu lá, dona de empresa recrutadora, trabalhando dentro da medicina. E aí a gente estava tentando entender como a gente melhorava esses profissionais que estão chegando no mercado como médicos e tentando usar na educação. E aí a gente fez uma aplicação de teste comportamental, psicológico, a gente fez mais de um tipo de teste para entender se personalidade, que aí a personalidade está muito ligada também ao que você vai escolher, se comportamento faz diferença, por exemplo, no quanto o cara consegue assimilar determinados tipos de conhecimento ou de ensinamento. E a gente entendeu que comportamento não move isso. Então, o que move é mais ligado à geração, ao que essa geração está trazendo, do que a personalidade e área. Deu para entender? Ele não fez o curso de análise comportamental. Não, infelizmente. Trazendo um pouco da minha vivência, me fala se eu estiver viajando muito também. É porque eu tenho contato com 2 tipos de equipes muito diferentes. Ao mesmo tempo que a minha família tem uma indústria há mais de 50 anos, eu tenho um contato muito próximo com todos os nossos funcionários, e graças a Deus é excelente. Eu tenho contato também com a minha equipe que trabalha ali na Câmara Municipal. E eu vejo assim que são mundos completamente diferentes. Claro que são perfis também muito diferentes, mas o que eu sempre busquei era assim, eu acho esse assunto muito importante, né? Você conseguir trazer para a sua equipe, trazer para aquelas pessoas que você está liderando, entender o que de fato motiva elas e como é que elas podem crescer, mesmo estando ali, mesmo que elas cresçam fora da sua empresa. Eu acho que isso motiva muito. E eu vejo isso como uma coisa em comum, tanto
na Tecnocrio, quanto também lá na Câmara. Uhum. Mas, assim, obviamente, pretensões muito diferentes, mas essa questão de eu estar, de haver essa intenção, esse desejo nosso, né, de fazer com que a nossa equipe cresça, eu acho que isso é comum. Então, a dúvida era mais nisso, assim, em que difere, Uhum. porque eu tô nesses mundos muito diferentes, mas que tem essa ligação, sabe? É de geração, mas tem muito a ver também com essa questão da pessoa, da cultura, de onde ela vem, do que aquilo foi colocado, né? Tem muito disso, de onde você vem, desse social. Mas para você saber o que as pessoas querem, a primeira pergunta é você perguntar para elas: o que vocês querem? Eu sei que é uma pergunta básica, mas, por exemplo, quando você me fala, porque eu quero que elas cresçam, será que todo mundo ali quer crescer do mesmo jeito que você quer que elas cresçam? Né? A indústria, o povo fica assim, mas esse povo não entende que se eles fizerem, eles querem. Cara, mas quem disse que eles querem? Tem uns que Tem querem gente- salário no final do mês, Tem por gente que sinal, quer sentar na é muito janelinha e tem comunicação, gente eu que não vejo quer. isso. Comunicação 100%. Então, assim, às vezes, a questão da motivação, o que a teoria da motivação fala? Você não vai motivar ninguém. Quem vai se motivar é ele. Você precisa de entender o que motiva ele. E aí, sim, tem a ver com geração, com cultura, de onde esse cara veio, do que ele aprendeu, né? Do que ele aprendeu? Ele aprendeu... Gente, a minha época, né? Na sua maioria, é a época daquela família bonitinha, de casar, ter filho, né? E nesse escadinha. Esses meninos novos, a maioria não querem. A maioria não querem. Né? Não é isso, eles estão desapegados a esse lugar. Mas todos querem ter pets. O que está crescendo demais? Venda de plano de saúde de pet. Gente, eu tenho um cliente, né? A gente tem um cliente que atende a Amazon e Pets. Cara, é absurdo o crescimento dessa área. A gente tem um cliente que chama Guia Vet, que os caras estão com uma tecnologia de pet que você fica maluco. É isso que eles querem ter. Tô falando que nós vamos dar o pet? Não, mas o que a gente proporciona? Eu tenho uma menina da minha equipe, gente, é uma menina de 22 anos. Essa menina fecha vaga de head, tá? Head de finanças, ela acabou de fechar. Eu olho e falo, caramba, né? Eu tenho coragem mesmo de deixar essas meninas fazer. E aí ela foi assaltada, a mão armada lá no escritório, lá perto do escritório. E aí eu tava indo pro escritório tentando entender o que roubou para eu poder, né, avisar e tudo. Aí, iPhone 13, eu, quê? iPhone 13? Que é isso, gente? Que é isso, Paola? 14 agora? Eu falei, que é isso? Eu aqui no meu S20, tranquilo. Falei, galera... Hã? Tá certo você. Mas deixa eu te falar, é uma menina que fecha vagas que eu fico extraordinária. Mas sabe o que ela me disse, ela, Paola? Quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu falei assim, eu quero ter o melhor telefone da minha vida. E eu vou ter os melhores telefones. Uai, então tá, se você fecha a vaga de head e eu te der o melhor telefone, fechou. Estamos ótimas. Não vamos discutir. Eu vou ficar botando na cabeça dela que telefone não é coisa que deve ter? Aqui, acabou de perder. Falei, Isa, se você quiser alguma ajuda, tá? Não, tá resolvida. A parte do telefone tá resolvida. Vai aparecer com 14. Você acha que vale a pena você tentar implementar, né, aquela filosofia que muitas vezes é própria sua, mas que você acha que é importante para o crescimento daquela pessoa? Vale a pena esse esforço? Ou você acha que não? Assim, não. É difícil. Eu só trabalho o que elas querem. Eu não fico tentando trabalhar, elas ficam bobas, né? Eu sou recém-mãe, né? Elas ficam loucas, elas olham e falam, eu não quero ter filho. Tudo bem que eu falo, graças a Deus. Mas não, elas não querem, vou ficar falando de filho. Às vezes eu falo para dar uma assustada, né? Porque aí para mim é bom. Mas não, elas não querem. Eu vou falar disso. Cara, as meninas sabem de umas coisas que eu fico assim, meu Deus, olha só o que eu escuto delas. Então, Paola, a gente tá conversando com uma mulher, só que ela é mais velha. Aí eu não sei se vai dar para vaga. Quantos anos? 36, ou, com perdão da palavra, né? Eu já xinguei elas um dia. Cara, eu tenho 35. Mas e o que você faz para ter essa pele com 35? Ah, vocês estão de brincadeira. Eu tenho 35. Gente, eu tenho 41, sou presidente bem jovem. Entendeu? Elas ficam assim. Eu vou ficar discutindo isso? Eu vou mesmo. Então, ó, cara, vaga, sei lá, uma vaga específica. Gente, é de X a X de idade. Se vocês acham que é velha, que é nova, o problema é de vocês. Resolvam. Eu preciso que vocês resolvam. Vou ficar debatendo o que elas não querem. Só que sim, eu entro no mundo delas. Eu entendo de VTube, de... como é que chama? Gente, do Virgínia Fonseca. Larissa Manoela. Larissa Manoela, eu entendi tudo. E as meninas ficam conversando lá e, cara, deixa eu entrar. É gostoso também, a gente aprende muito. Né? São pessoas que têm muita geração para ensinar pra gente. Não vou ficar falando com elas que casar é importante, que ter filho é importante, que ter família é importante. Vou não. É onde a gente quebra a cabeça. Normalmente a gente quer dos nossos liderados o que a gente quer pra gente. Sabe aquela coisa, né? Aquela frase que todo mundo fala, né? Trate o outro, a gente fala isso muito do cliente. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Trate o outro como ele realmente quer. Aí você tem que descobrir.
Agora, é trabalhoso, né? Só fazer um recadinho para o pessoal do online. Quem quiser participar do debate, viu, gente? Levanta a mãozinha aí que tá valendo. Bom, então é isso, tá? Mas e se a pessoa não souber responder a pergunta? O que ela quer? É. Aí você começa a trabalhar aos poucos, cada vez mais, de entender a realidade dela. As pessoas contam o que elas querem na vida, sobre a vida delas. O problema é que, honestamente, eu como recrutadora, principalmente, poucas pessoas hoje eu vejo sentar com a pessoa e falar, cara, me conta sobre você. Uhum. Já começa assim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela e ela se prova verdadeira na maioria dos fatos, que é o seguinte: as pessoas normalmente o que elas querem muda com o tempo e com o contexto. Também, com certeza. Agora, as pessoas sabem muito bem o que elas não querem. Exato, Justo. também. Se você começar a Já tá descobrir bom, o que né? elas não querem, É. você já Fica tem um Excelente, resto do com caminho. certeza. Porque, principalmente a geração mais nova, eles têm dificuldade de formular o que eles querem. Porque acho que é uma coisa mais solta mesmo, né? Sim. Você é desprendido. Eu não quero criar uma carreira, eu não quero isso, eu não quero. Então, beleza. Então, o que você quer? Ah, Então, essa mas se eles não semana eu tão- quero isso. Semana Então. que vem, Porque se ela quer o iPhone, na hora que ela conquistar o iPhone, ela quer outra é coisa. outra coisa. Mas é uma menina de 22 anos que mora sozinha, que tem carro, que tem iPhone, paga faculdade. Agora, eu vou ficar ali tentando também desenvolver na cabeça. Você tem que entender o que você quer. É isso, eles estão desprendidos. Sabe o que essa geração quer, gente? A McDonald's fez um vídeo muito legal falando isso. Eles querem ser ouvidos. Mas ouvidos, na realidade, deles. A verdade é que se você for pegar todas as teorias sobre pessoas, todo mundo sempre quis ser ouvido. Todo mundo. Só que agora esse povo está falando assim, ou vocês realmente ouvem a gente, ou realmente agora vocês não vão dar. Mas todos sempre quiseram ser ouvidos. Somos seres humanos, a gente quer ser ouvido. A gente nasceu num cordãozinho umbilical a alguém, a gente quer essa relação. Então, a verdade é que o que eles querem, eles só estão botando na mesa o que a gente não teve coragem. Por quê? Porque a nossa cultura falava que não podia, você tinha que aceitar o que vinha. É muito mais sobre isso, sabe? Ok? Mas por que eu falando disso tudo, né? E aí, por que eu vou entrar um pouco nessa parte, além, agora, né? Falei muita coisa sobre mudanças, mas por que agora trazer algum tipo de ferramenta para vocês? Como eu disse, tem mais aí vamos fazer aí quase 20 anos que eu estou na área, né? Eu comecei na indústria, tá? A indústria foi a minha escola, inclusive a Software foi a primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, né? Bati lá e falei, então, estou precisando de fazer um estágio pela faculdade, vocês me dão? Acho que o trabalho foi bem feito, depois eles falaram, você quer continuar? E aí a gente continuou. A indústria, para mim, é uma escola, eu falo que, assim, aprendi tudo, aprendi cara que ia lá com tornozeleira sem eu ver, porque o cara queria um álibi, porque ele ia fazer alguma coisa em algum dia, e ele queria estar lá na empresa, para depois ele ter um álibi. Né? Então, eu fui dessa época, assim. E eu vejo que hoje as meninas conversam com alguns e falam, nossa, nesse ponto vocês são muito inocentes. Vocês precisam de ir para a indústria para vocês aprenderem um pouquinho a ser mais maldosas, né, de mercado. Então, há mais de 18 anos fazendo isso. Essas são algumas das indústrias mineiras que a gente trabalhou nos dois últimos anos, né? Temos mais, mas essas são as mineiras que realmente nos 2 últimos anos a gente prestou algum tipo de trabalho para eles. E sim, né, a empresa, na verdade, ela é PS, Gestão de Carreira. Antes, ela veio como Paola mesmo, lá atrás. E escutando esse meu time, a gente fez um rebranding, porque a gente entendeu que o nome dizia muito de uma pessoa, e eles queriam que aquilo fosse uma empresa. Então, escutando todo o meu time, eu entendi que a gente precisava de fazer um rebranding da marca, e há mais ou menos 4 para 5 anos a gente fez... né, a gente mudou. E é tão interessante, gente, que PS é Paola Salgado, né? Mas é pegar, diminuir, e eu fiz pessoas extremamente mais satisfeitas dentro da minha empresa, mudando isso, que para mim não mudava nada. A única coisa que eu não pude mudar, óbvio, o site, né? Porque aí é uma questão de algoritmos e etc. Mas eu mudei tudo, toda a marca, mudei tudo. Tudo. E como isso foi importante para o meu time, assim, que para mim estava tudo certo. Eu era desapegada. E aí venho, né, esse tempo todo trabalhando nisso, e hoje a empresa já melhorou, né? Isso aqui aumentou. Isso aqui foi ano passado. Hoje a gente já conseguiu chegar praticamente o Brasil todo atuando, e aí a gente atua ou como recrutador, né, ou na área de recrutamento e seleção, ou também nesse projeto do Connect Host Leaders, que é um outro momento em que é meio maluco, mas a gente usa o cavalo para desenvolver lideranças. Não é um trabalho motivacional, tá? Não é que todo mundo vai sair dali andando cavalo, passando a mão no cavalo, falando que tem medo de cavalo. Não é sobre isso. É sobre vocês irem num dia e realmente entenderem que
tudo que eu estou falando de liderança, vocês vão sentir na pele o que vocês conseguem fazer ou não, pelo simples fato que o cavalo responde muito rápido. Então, enquanto o seu colaborador tem medo de te falar, o cavalo vai te falar muito rapidamente. Então, tanto seja nos projetos como Connect Líderes, seja no projeto da empresa, a gente está nisso tudo. E aí, quando eu falo do porquê tudo é de pessoas, a gente tem o projeto em que a gente lançou de PSCast e que todas essas pessoas falam de pessoas. São todos podcasts gravados aí esse ano e a gente está falando ali, a gente está falando a Bruna, que é a gerente, é a diretora de gente de gestão da Prodap, que na verdade hoje é DSM Feminist, né? Ela foi comprada pela multinacional, então ela é diretora. O Cássio. Ô Pedro, você conhece aquele cara ali? É o pai É dele. o Cássio. O Cássio fez com a gente. O Cássio foi a primeira gravação que a gente fez. Foi toda alinhadinha, falou, tô bem? E quando a gente conversou... Geralmente a gente faz um treinamento antes para dar uma segurada nele, que ele é mais... Mas assim, foi maravilhoso. Esses baby boomers são mais complicados, assim, para deixar falar em nome da empresa. Cara, mas foi sensacional. E eu lembro que quando a gente começou o contato com ele, eu não preciso de recrutamento. Eu falei, mas a gente não quer recrutamento, calma. Hoje a gente conversa bastante com ele, né? A Tropos Lab, que é a Marina, gente, a gente fala muito da inovação. Se vocês querem entender inovação no mundo de vocês, indústria, Tropos Lab. Porque o que hoje se trabalha? São PhDs nessa área, né? Realmente PhDs de faculdades, em que se entendeu que inovação hoje todo mundo tem, gente. Tecnologia, todo mundo consegue ter. A sua inovação do próximo passo dentro das suas gestões vai ser nas pessoas. Não é sobre mais apenas a tecnologia, é quem faz isso. Então, se a gente não investir na mudança de pessoas, né, no comportamento das pessoas, a gente não vai conseguir alcançar a inovação do jeito que a gente precisa. Sucessão familiar, que é o que eu falei do podcast do João, tem muita coisa legal sobre o que a gente pode fazer de chão de fábrica para manter essa galera um pouco mais motivada, um pouco mais animada. Então, tem o projeto do Kaizen, tem os projetos de recrutamento e seleção internos que a gente criou lá, e o outro que é falando um pouco da diversidade, mas não a diversidade do jeito que tem se dito, tá? A gente está falando de diversidade gerações, diversidade em que o algoritmo manda nesses meninos, porque se você pergunta para eles, né, como líder, o algoritmo que te domina ou você que domina? É claro que eu que domino o algoritmo. Não, o algoritmo que domina esses meninos. Então, a gente inclusive tem que entender qual que é esse algoritmo para a gente estar nesse lugar que eles querem estar. Então, a gente, né, tem esse lugar. E aí, para a gente falar da ferramenta, quando a Isa e o Matheus me falaram, gente, é tanta ferramenta em gestão de pessoas, por isso que eu quis tanto falar de invistam em conhecimento sobre pessoas antes de investir em qualquer ferramenta. Não adianta vocês comprarem todo o processo Solids e um profile se vocês não entendem de gente. Né? Eu fico vendo testes, né? Tem clientes que pedem os testes do profile, eu fui lá, vem. Aí tem os que falam assim, aqui, naquele negócio, se é azul, verde ou amarelo. Mas, cara, esquece esse negócio. Se você não entende gente, não adianta você tentar ler um teste comportamental. Vocês vão se danar. Teste comportamental pega todo mundo e coloca um tanto de crivo. Aí você vira e fala, porque esse cara, ele é assim. Vai lá trabalhar com ele no dia a dia para vocês verem. Lembrando, o comportamento muda. Se você não entender de gente, não entender de comportamento, hoje o teste está falando uma coisa, daqui 15 dias, se você fizer esse teste, eu te garanto que vai dar diferença, dependendo das suas experiências nesses 15 dias. Se você não entender de gente, eu acho que a principal mensagem, antes de qualquer ferramenta que eu queria trazer, é, se vocês não entenderem de pessoas, eu posso dar 1000 ferramentas aqui, vocês vão continuar com as mesmas dores que vocês têm. Então, só para a gente entrar um pouquinho numa ferramenta, eu vou trazer só uma e básica. Primeiro, a gente precisa de ter planejamento estratégico. A grande dificuldade quando eu tenho conhecimento de pessoas e vou trabalhar com pessoas é que se eu não tenho um objetivo, esse negócio fica solto. Aí é isso, sabe? Às vezes a pessoa vai ali se desenvolvendo e aí você vê a pessoa pede demissão porque ela não é feliz. Gente, mas você só está crescendo, você está ganhando dinheiro. Mas você explicou para ela que era isso que você estava esperando dela? E ela te falou que é isso que ela quer também? Que ela está disposta a ir para esse lugar? Então, se eu não tenho um planejamento estratégico da minha empresa, eu não consigo trabalhar pessoas. E do planejamento estratégico da minha empresa, eu preciso ter o planejamento estratégico dos meus times. Só assim, qualquer ferramenta de gestão de pessoas pode funcionar. Claro, tendo todo conhecimento de pessoas.
E aí, para você ter conhecimento de pessoas, né? Fora tudo aquilo, você tem os testes comportamentais, então, igual vocês tiveram aí a Solids, a Isa falou que vocês usam o PI, que eu sou apaixonada, para mim o melhor teste que existe no mundo é o PI. Você tem a análise SWOT, por exemplo, que pode te ajudar a entender mais sobre essa pessoa que está ali no seu time. Você tem testes de habilidades específicas, então hoje você consegue ver qual que é a capacidade de raciocínio e qual o tipo de raciocínio que essa pessoa tem, né? Como que ela desenvolve o raciocínio dela. E, gente, você tem o teste de conhecimentos técnicos. Isso te ajuda a conhecer mais essa pessoa que está ali com você. E aí, peguei conhecimento sobre pessoas, entendi um pouquinho quem está comigo, peguei a minha estratégia, agora eu vou trabalhar com essas pessoas. E aí, o que eu acho é da gente trabalhar com a ferramenta de plano de desenvolvimento individual. Essa ferramenta ajuda muito para vocês, depois que vocês fazem a Solids, né? Que vocês fazem o Profile, o DISC. Vocês fizeram Profile ou DISC? Profile, né? Foi Profile, né? O DISC. O PI. É porque eu disse que é o reduzido do Profile. Então, é muito interessante o PDI para vocês, porque vocês vão precisar para ter o PDI para essas pessoas, porque vocês só vão conseguir desenvolver o seu time se você também entender o que você precisa desenvolver. Aí o teste faz sentido. Para a gente desenvolver um PDI, a gente tem que ter uma estratégia muito definida. Então, qual que é o próximo degrau que essa pessoa tem que ir? Qual que é a próxima entrega? Isso muito bem conciliado com essa pessoa. Senão, vocês estão cada um caminhando para um lugar. A análise situacional é que momento que a minha empresa está, né? E o quanto ela precisa caminhar versus o que a empresa vai chegar. Mapeamento de competências, que é muito disso, né? O que ela tem já, o que ainda ela não tem, né? Baseado no que eu preciso. Porque as pessoas falam assim, ai, mas tadinha, ela é caladinha, né? Tem TI que não precisa falar, não, né? Mas tem TI agora que precisa, né? Povo de projetos. Então, assim, gente, não tem. Não tem. Então, assim, quem diz que TI tem que ser para frente, né? E quem diz que TI tem que ser calado? Depende do que você precisa. Hoje, a verdade é essa. Você não tem esse perfil ideal. Né? Eu e a Isa, nós estamos batendo cabeça, né, Isa? A gente já fez 4 reuniões que eu falo, gente, não precisa de ter... né? Eu falo assim, eu quero uma pessoa de 35. Cara, relaxa. Diminui esse tanto de crivo aí. O que você precisa? Vamos trazer o que você precisa? E vamos entender o que essa pessoa não vai ter? E disso a gente vai desenvolver. Criar avaliação de metas e objetivos, gente, tudo tem que ser palpável. Gestão de pessoas tem que ter números. E a galera não sabe colocar número quando fala de pessoas. Se a gente não colocar número, nada funciona. Você vai, minha empresa está mais satisfeita. Baseado em que número, qual KPI que você está decidindo essa avaliação? A definição de prazo de entrega, né, desse PDI, e definir o que ocorrerá para garantir que a ação foi concluída. Que aí a gente está falando de treinamento. Né? Hoje se dá treinamento... eu quero fazer um treinamento de vendas para melhorar meu time comercial. O que você quer melhorar? Em quem? Porque às vezes você vai dar um treinamento para 5 que só um precisava desse treinamento. Então, o PDI ajuda, inclusive, a gente entender que treinamento que essas pessoas precisam. E aí, para a ação. Você consegue colocar para mim o PDI? Esse é um exemplo de PDI que eu uso na minha empresa. Agora, desculpa a palavra, eu não consigo enxergar nada. Você consegue aumentar, por favor? Mais um de quê? Perdão, pronto. Esse é o PDI que eu desenvolvo na minha empresa. Essa ferramenta depois eu posso compartilhar e tudo mais. Então, vamos lá, gente. Esse PDI é um básico para um recrutador que entra. Recrutador na minha empresa, ele pode vir de onde ele quiser, ter recrutado o que ele quiser. Ele tem que ter cultura. Ele tem que ter a mesma cultura que eu tenho. Qual que é a minha dificuldade de contratar? Psicólogo, né? Quer ser feliz, abraça a árvore, acha que não ganha dinheiro. E a gente trabalha com negócios. E a coisa mais difícil que eu tenho, mesmo seja administradores, gente que gosta de ir para a área de humanas, mas que entenda de negócios. Eu falo que eu vendo capital intelectual para o meu cliente. E se os meninos não souberem de negócios, pode saber de que quiser, pode ser expert em teste que eles não entregam. Então, ele pode vir de onde ele quiser. E aí, esse PDI é um inicial. Qualquer um que entrou, começa isso. Começa esse. E à medida que ele vai fazendo entregas, esse PDI vai mudando. Então, a gente tem tanto a parte comportamental quanto a parte técnica. Então, eu divido, por exemplo, parte técnica, alinhamento da vaga com o gestor. E aí, como desenvolver? Nossa, eu não consegui ler mesmo. E aí, esse já é o PDI de uma pessoa que fez lá no escritório, tá? Então, ela fala, a gente primeira coisa no PDI, você tem que entender assim, quando eu falo de alinhamento com vaga de gestor, no meu caso, a pessoa tem que entender o que é isso. Qual que é o job description de fazer isso aí? Alinhamento de vaga com gestor. Não, cara, é você conseguir sentar com o cara e o cara entender o que ele precisa.
Isso é alinhamento, senão fica solto. E aí a gente vê de como a gente primeiro cada um dá a nota, então normalmente eu dou a nota, a pessoa dá a nota de 0 a 10 e no meu caso que a gente tem uma gestora técnica, ela dá a nota também. Nós pegamos as 3 notas, fazemos a regra de 3, chega naquele número. E cada uma tem que explicar do porquê que a gente está dando essa nota para essa pessoa. A gente chega numa conclusão, sei lá, nota 5. Beleza, o que você precisa desenvolver para melhorar isso então? O que você precisa fazer, cara? O que você precisa de agir? Gente, é palpável. O que eu preciso que você faça? Eu preciso preparar. Nossa, melhorou demais, obrigada. Se preparar antes das reuniões. Isso é as referências técnicas, né? Buscar referência com a Paola e a Thaís ou o cliente. Fazer pesquisa de mercado. Entender mais de mercado. Alinhamento com gestores mais difíceis. Então, o que é isso? Ela tem que aproveitar os alinhamentos com gestores difíceis, como uns baby boomers, para que ela entenda cada vez mais de negócio e ela consiga cada vez mais fazer alinhamentos cada vez melhores. Conseguir tirar mais informações do candidato para contribuir com o entendimento de mercado. Então, eu falo com elas, quanto mais vocês conversam com candidatos, mais vocês conseguem discutir com os clientes. E vagas que precisam... isso aí, não sei o que aconteceu. Então, tem a nota e aí tem a data de início e a possível data de fim. Então, vocês estão vendo que teve uma que foi uma reunião de uma de 6 meses, 3 meses, 3 meses. Gente, cuidado, tá? Eu quero isso em 2 meses. Vocês não vão ter, a pessoa não vai ter, ela vai desmotivar, esse PDI vai para o saco e a gente continua do jeito que a gente estava. Tem que ser tangível, tem que ser possível. E aí, qual é o desafio esperado? Então, o que vai doer nessa pessoa na hora que ela for fazer o que vocês precisam que ela faça? Basicamente é isso. O que vai doer? Porque vai doer. E na hora que doer, você vai sentar com a pessoa e falar, eu te falei que ia doer, relaxa. Né? Você está indo para o caminho certo. Os resultados esperados, então, o que é? O que vai acontecer que a gente vai entender que aquilo ali realmente teve uma solução. E aí, a ação concluída. Se foi concluída, se não foi, o que aconteceu, tá? E aí, só passa rapidinho, não vou entrar, mas aí também tem a parte comportamental. O que vocês precisam de entender? Um PDI é um negócio... O que vocês têm que entender? PDI, ele não termina, ele é um negócio cíclico. Então, pensa aí nesse comportamental, vocês estão vendo aí flexibilidade? Tirar essa linha? É porque a pessoa era tão flexível no que eu precisava, isso aí já foi. Então tá, agora vamos para o próximo. O que agora você vai desenvolver? Então, o que acontece? Quando eu falo definição de propriedades e gestão de tempo, é uma pessoa que acabou de chegar. Na hora que ela começa a pegar vagas mais estratégicas, ela zera praticamente isso aqui. Então, na hora que ela chega no 9, eu falo, você está pronta para a próxima para vagas mais estratégicas. Eu praticamente zero o PDI dela, porque agora ela vai aprender a alinhar com gestores muito mais difíceis. Agora, dependendo, né, se a pessoa tiver inglês ou não, ela vai começar a fazer reuniões em inglês e ela vai ter que aprender, né? Aí pensando nas pessoas que são as executivas lá do escritório. Então, o PDI ele vai zerando, porque à medida que ele vai ganhando aquela nota, zera, porque ele está indo para o próximo passo, tá? Então, é uma ferramenta que eu acho que ajuda demais, assim, a pegar esse lugar com o outro. Então, é simples, é uma ferramenta que você pode fazer de Excel. No nosso caso, hoje, a gente tem sistemas. O próprio pessoal da Solids, do Profile, tem um sistema de avaliação de PDI super legal. Sim, vocês têm coisas de PDIs dos mais caros aos mais baratos. Mas é isso, é sentar com cada um do seu time e discutir sobre isso. Pode tirar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu tenho. Vou ver como é que eu pergunto, não entendo isso. No seu caso, exemplo claríssimo, porque você é líder, você tem uma equipe clara de liderança de pessoas de recrutamento, você está mexendo com pessoas. Nessa equipe, sim. Tá. Como é que a gente coloca esse exemplo prático numa indústria, numa empresa, onde o líder da empresa, que no meu caso eu sou do setor comercial, tem outros que são do setor financeiro, etc, etc. Que às vezes não é a pessoa mais adequada até para fazer esse PDI. Você fala por eu ser de gestão de pessoas? Exato. Eu já saí dessa área técnica, assim, né? Mas não é a mesma coisa. Não é. Mas aí tem um problema, porque do mesmo jeito que eu sou de gestão de pessoas, eu já fui fofa demais. Eu já deixei as pessoas ultrapassarem limites demais na minha empresa anos atrás. Aí sim você precisa de um RH, que às vezes, se você não tiver interno, uma consultoria para te ajudar. Mas se você entender de gente, eu te garanto que você faz isso aqui. Não, fazer faz, mas às vezes, tipo assim, não é nem... Não que não seja pertinente, sempre é pertinente, mas não é a área. Eu como comercial, ficar fazendo PDI do cara da produção. Não, você como comercial vai fazer PDI do seu comercial. A sua produção, a obrigação disso é de um líder. O grande problema da indústria é que a gente põe isso tudo na mão do RH. RH não está pronto para fazer isso. RH não entende dessas pessoas que estão ali dentro. RH é braço. O PDI, na verdade, é você trazer para um ponto comum
de entendimento o líder e o liderado. É. Você precisa ter uma base de diálogo Senão, material e objetiva, onde você vai debater o que está sendo feito, a qualidade do que está sendo feito e o objetivo do que está sendo feito. isso não é papel de RH, isso é papel de líder. Eu vou falar da indústria, né, de onde eu vim. Quem contratava e quem demitia era DP, era o RH. Gente, quem contrata e demite não é RH, não. Quem contrata e demite é gestor. Eu falo lá no escritório. Eu não contrato ninguém, não, meu filho. Quem contrata é você. Inclusive, porque se der errado, 50-50 aqui, ó. Eu não tô sozinha nisso, não. Lá na empresa eu tenho um que contrata, mas não demite. É o que mais tem, né? Manda pro RH. ele E aí os devolve. RH lá vão lá, adorando. Vem conversar com a demitir, né? gente, fala que com liderança da empresa, a empresa não é muito grande, fala, não, eu preciso que resolva isso aqui, porque na hora de contratar É fácil, é né? bom, né? E sabe o que é? Por exemplo, na hora de demitir, cara, converse com a pessoa, entende o que aconteceu. Isso aí vai te ajudar a mudar a sua gestão completamente. A gente entrega isso para o RH, o RH vem com 1000 planos de treinamento baseado no que foi aquela conversa. Agora, quem estava dia a dia com aquele cara? Até porque, gente, quando a pessoa sai, se ela sair brava, ela pode falar muita coisa, que também coisas que nem fazem sentido, e coisas que fazem. Aí vem o RH falando, então, gente, eu vim desse mundo, mas é porque, assim, o RH tradicional tá num lugar errado. E aí ele vem muito assim, então, eu acho que a gente tem que melhorar. Gente, todo mundo que sabe vai falar mal, mas o quanto disso eu preciso de olhar para resolver e o quanto disso faz parte. É aquilo assim, você tem que entender quais as lutas que você vai ter na sua empresa. Tem uma luta, por exemplo, tem empresas, tem indústria que é preço. Então, deixa eu te falar, eu não vou pagar os melhores salários de mercado. Então, não adianta ficar vindo na RH falando que meu salário não é competitivo. Eu tenho um problema, o negócio é custo. Quanto menor meu custo de produção, quanto menor meu custo fabril, melhor eu vendo. Então, não é isso que eu vou segurar as pessoas lá. Aí vem, porque ele falou que ele não estava satisfeito com o salário. Mas não é isso que eu quero também. E aí, o que nós vamos fazer? Entendeu? Isso não é o papel do RH. Eu ouso dizer que se o seu gestor não está tendo uma conversa para demissão, ele não está tendo conversa nenhuma, né? Não, às vezes o cara até tem, entendeu? Ele é coração mole mesmo. O cara não consegue mandar a pessoa embora. Porque a duras penas, o que eu acho que eu aprendi é que existem conversas que têm que ser feitas. Tem que ser feitas, com certeza. E o pessoal coloca isso tudo em conversas difíceis ou conversas que eu não quero fazer e vai deixando uma caixa preta para trás. E detona a sua equipe. Por isso eu tô te falando, por exemplo, eu vim dessa área de gestão de pessoas e eu tive dificuldades. Eu já quase acabei com a minha empresa, te juro, assim, por tudo, que chegou o momento que chegou a minha gestora administrativa, que hoje eu falo que ela é dona do negócio todo, que ela falou aqui, se você não demitir, você vai perder 3. Você que decide. E eu sou de gestão de pessoas. Tava deixando a coisa acontecer lá. Eu tive que ser chamada para uma pessoa para falar, ou você demite ou você vai perder 3. Foi assim que eu comecei a ficar um pouco mais esperta e entender que esse lugar era meu. Não foi tanto nessa teoria de gestão de pessoas, não. Porque é isso, eu vim do mundo de RH, né? Psicologia. Eu não vim do mundo... A gestão é no dia a dia, é o que você faz no dia a dia da liderança. Eu estou te contando isso tudo como líder e não como RH. Até porque eu nem me titulo como RH. Quando fala, RH não. É recrutadora. Ô, Paola, uma dúvida até que eu falei isso quando sexta-feira nós estávamos em Divinópolis. Quando a Priscila e eu fazemos essas entrevistas, essas reuniões, virou o momento da cobrança. As pessoas já chegam lá com assim, o que vocês vão me cobrar? Mas o one-on-one é para... E aí, o que você precisa de mim? O que né? E cobrar, o papel do gestor é cobrar. Como é que muda esse mindset? O problema é Que eu estou fazendo errado, viu? A gente só tem que entender do que é... Porque algumas pessoas estão vindo perguntando para a gente do que eu vou fazer, muito mais na ansiedade de qual a sua expectativa em relação a mim do que o que você vai me cobrar. Então, a gente só tem que entender, às vezes, essa pergunta. Principalmente se a gente está falando dessa geração nova, eles não entram sem saber o que você quer. Para eu entender se isso aqui eu vou conseguir te entregar. Os caras não estão indo para qualquer coisa, né? Antigamente eu tenho que trabalhar, vou. Hoje não. Né? Hoje eu quero entender o que eu vou fazer. Se eu achar que eu posso te entregar, eu vou. Então, primeiro a gente tem que entender que geração é essa que está te perguntando isso. Segunda coisa, se é uma geração, principalmente da turma antiga, eles vieram de um lugar, eles vieram desse lugar. Eles eram só cobrados. E eu não estou falando, gente, é de geração. Eles vieram cobrados. Então, a gente quebra esse mindset desde o início de um processo de recrutamento e seleção. Agora, na hora que eu vou lá, abrir um processo e falo assim, o que eu quero que você faça? Aí tá lá. Quais os pré-requisitos que você precisa ter? Eu já estou cobrando tudo do cara. Como é que essa pessoa não vai chegar me pedindo, perguntando o que você vai me cobrar? Quando eu abro a vaga, eu já estou cobrando dela. Entende? Então, às vezes, a objeção começa... Gente, é tão...
Eu juro que não é questão de marketing, a gente sofre isso, e assim, é como isso está sendo dito para essas pessoas. A gente muda escrita de vaga o tempo inteiro. A gente põe um trem e fala, eita, entendemos que isso aqui não está funcionando. Muda como é que escreve. Tem vaga que a gente vê que salário não chama, independente do valor. Tem gente que a gente vai para o projeto, tem gente que a gente usa a marca do projeto. Tem gente que a gente usa a marca do cliente que essa pessoa coloca. Entendeu? Então, a gente, às vezes, o projeto começa errado na hora que a gente está contratando. Porque quando vem aquele pedido de descrição, gente, é bonitinho o que você quer, o que eu espero de você, quanto você vai receber para fazer isso. A primeira pergunta que ele vai te falar é: o que é isso aqui no papel? Me explica melhor. Então, às vezes, a forma que a gente está vindo, a gente já está trazendo todo mundo de objeção. Entendeu? Paola, e me fala, o que você acha de um PDI com um feedback inverso? Né? Porque a gente tem os líderes, por exemplo, eu trabalho muito dessa forma, né? Eu sou head de comunicação na matriz e eu trabalho muito com a minha equipe perguntando assim, vamos fazer um feedback diferente. Faz o seu feedback em relação à minha gestão. Aí é a avaliação 360, que a gente chama. Tá. Ela tem que existir. Aí não é PDI. Não é PDI, mas você acha que ajuda no PDI? Você acha que essa é de cultura, né? Okay. A avaliação 360, ela trabalha muito mais cultura do negócio do que a liderança, só o tete-a-tete líder, né? Uhum. Então, a avaliação 360, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é como se, vamos supor, né? Eu sou líder dele, ele é seu líder. Então, você avalia ele, você me avalia, eu te avalio, eu avalio ele, todo mundo se avalia. Realmente faz uma avaliação 360 de uma liderança em comum, né? Claro. Mas aí fala-se muito mais um resultado sobre o negócio e sobre projetos do que sobre as pessoas. Uhum. Entendeu? Aí você pega aquilo ali, traz a pessoa para perto e aí entende daquilo ali o PDI dela. Uhum. Entendeu? É uma forma Paola. diferente. Não? A partir de que nível que você trabalha isso? PDI? Ou Se você. Com chão de fábrica. Aí, gente, lá no final eu ia falar, mas assim. Como é que chão de fábrica você trabalharia um possível PDI? Você precisa de ter mais líderes, você precisa de ter X pessoas em cada liderança. Você não vai conseguir fazer isso se você tiver 20 pessoas abaixo de você. A grande pergunta é: você quer o que desse pessoal? Faz sentido aplicar PDI neles? O resultado que vai trazer é o que você quer? Por exemplo, chegou um cliente um dia e falou assim: aqui, estou precisando. Não tenho tempo, não. Ele tem uma empresa de engenharia. Estou precisando de ver se a galera tá animada aqui, se eles estão felizes com o salário, com o que eu tô. Você consegue? Falei, você está disposto a mudar alguma coisa? Depende. Então não faz, não. Não faz. Só faz quando você estiver disposto a mudanças. Porque aí tem aquilo, né? Sabe aquela história de mulheres, né? A mulher bonita passou. Se você cutucou, seu marido vai olhar. Se você não cutucou, ele não olhou, deixa passar. Não é sua prioridade. Então, uma coisa que a gente fala é quais as objeções, o que você quer trabalhar? A gente está numa indústria com 1000 problemas. Quais deles serão essenciais para o seu próximo passo? Aí que tá. Entendeu? É todo mundo? Eu acho que é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer uma indústria grande e levar para esse lugar. Não dá. Mas qual que é a área que eu quero olhar para fazer isso? Qual que é a área que vai me levar mais próximo do próximo passo? Qual que é a área que, se ela muda, ela consegue, de uma forma indireta, mudar mais setores da minha empresa? É isso que manda. Então, vamos supor, cara, eu quero mudar o meu setor de compras, porque se o meu compras começa a ficar mais estratégico, eu consigo que até o meu comercial pense melhor. Se o meu compras fica mais estratégico, o meu financeiro consegue rebater, porque ele já não tem aquele fluxo de caixa de compra just in time, ele já consegue melhorar um pouquinho o pensamento de caixa dele, é mais fácil ele pensar o que ele gasta de compras. Se eu fiz isso, o meu setor de desenvolvimento consegue melhorar indiretamente. Não é fazer grandes. Então, deixa eu focar primeiro no meu gestor de minha área de compras. Entendi. Se a gente for fazer isso, gente, é revolucionar o negócio. Só que aí, até você fazer isso na indústria inteira, já deu o próximo passo e mudou tudo de novo. Para o chão de fábrica, o simples alinhamento de objetivo e meta já é um puta de um salto. Mas pode ter um cara ali. Mas, assim, qual que é o corte? Mas pode ter um cara ali. É gerente para cima. Mas pode ter um cara ali na sua indústria que você comece a trabalhar um PDI com esse cara para ele ir aumentando. Ou ele, por exemplo, é o cara que apadrinha todo mundo. Então você desenvolve aquele cara, por exemplo, sei lá, vou pensar. Para se tornar um encarregado ali, um líder de equipe. Ou mesmo técnico. Vou pegar lá na Soft, que aí já é um mundo, cosméticos é um mundo que eu vivo mais. Sei lá, eu vou pegar um menino lá na sala de shampoo, técnico, especialista, gente. Não é para virar gestor, não. Nem todo mundo vira gestor.
tá? E aí eu vou desenvolver ele porque ele vai ser o menino que eu vou trabalhar PDI. Só que todo mundo que entrar, ele é padrinha. É ele quem fica o dia a dia ali com o cara. Ele é um padrinho mesmo, sabe aquele padrinho de, cara, se Sim. tiver problema, me chama. Não é que ele vai pegar na mão, ele é um padrinho ali. Desenvolve um. Às vezes ele nem é líder de setor, tá? Às vezes ele é só um cara muito bom especialista. Você paga mais. Aquele cara eu faço alguma coisa. As carreiras mudaram. Eu queria falar um pouco de carreira, mas é coisa demais. Vocês tinham na indústria, principalmente, você vê a carreira vertical, né? O auxiliar vira assistente, que vira supervisor, que vira encarregado, vira supervisor, vira gerente. Uma hora ele não tem poder para esse tanto de gente. Então, por exemplo, na própria Bravir, a gente faz a carreira em L. Então, vamos pensar no setor de compras, igual eu te falei. A gente colocou um cara lá que virou gerente agora. Só que tá vindo gente muito boa especialista. Esse cara cresce lateralmente. Ele não vira gestor, porque eu só tenho uma pessoa para virar gestora na área de compras, mas eu seguro outras pessoas, às vezes ganhando a mesma coisa. A mesma coisa. Porque a entrega desse especialista aqui, ele me dá toda a inteligência de compras para o comprador comprar. E o gestor para gerenciar tudo isso. Você faz essa carreira em L. A gente tem que quebrar esse mindset que todo mundo vai virar gestor. Ô Pedro, o seu universo ali é muito maior do que o meu de pessoas, né? Mas quando a gente começou a fazer esse trabalho de chão de fábrica, em apadrinhar, a gente dá outros nomes, mas de supervisor a outros cargos não oficiais, passando responsabilidade para a própria equipe, às vezes nem mexendo em salário, deu um monte de respingos, vamos botar assim, né? De querer buscar mais, quem estava entrando já buscava almejar ter um afiliado, já busca ter alguma responsabilidade a mais, quer dizer, quanto que eu imaginei que os meus funcionários de chão de fábrica queriam buscar alguma responsabilidade a mais, e hoje já é cobrado. Vai passando 2 anos, ele já quer saber do supervisor dele, pô, mas você não me deu nenhum padrinho, tô fazendo alguma coisa errada? Não tô do seu agrado? Como é que tá acontecendo? Eu não participo desse universo mais, eu escolhi os meus 6 aonde eu faço a minha gestão. Ponto final. Eu não dou conta de mais. Dali para baixo eles fazem. E o negócio vai em cascata. É porque a gente tá passando por um desafio lá, justamente é o onboard. Tem gente que entra, às vezes não tem o contato com o gestor, ou vai descobrir que é o gestor uma semana depois. Às vezes o cara não sabe nem onde que ele vai pegar o EPI. Cara, lógico, né? O mundo não é perfeito desse jeito, mas a Embraer... contrata... o cara começou na semana que vem, o RH. Aí entra. Aí vai o RH fazer um board. Ou manda o RH não entra dentro da indústria. Aí não sabe explicar nada. E o funcionário fica no limbo. Então tem gente que... A padrinha, cria padrinho. Então é justamente nesse aspecto, né? A gente tá tentando essa questão do padrinho. Ainda não sei como que tá andando. Mas o PDI também eu vejo assim... na minha opinião, para funções mais estratégicas, né? Sim. Não sei, pensar na minha realidade, um gerente, um supervisor ali para cima, Sim. talvez. Mas para o padrinho também dá. Dá para muita gente, assim. Quem você vê que tá afim, você vê que quer esse próximo passo mais visível, cara, pega esse carinha de lado e faz. Um pouquinho que você fizer, você vai ver o quanto você motiva esse cara. Ele não vai te pedir salário. O cara tá entendendo que ele tá melhorando. Sim. Ele está sendo reconhecido. Exato. E aí, gente, rapidinho, né? Quando a gente vai fazer desse PDI, eu gosto de usar muito a metodologia do PDCA, né? Que é da Falcone, que é mesmo, eu vou planejar, então aquilo tudo que a gente falou, né? A gente vai planejar aonde esse cara precisa de dar o próximo passo. Eu vou pro do, que é o cara pegar e fazer, né? Então, desenvolver ali o PDI. O que você precisa de fazer, igual eu falei. Eu vou pro check, que é o tempo todo, né, avaliando, entendendo se esse cara tá conseguindo, o que está acontecendo nesse meio do caminho para as mudanças acontecerem, e eu ajo de novo. E aí, quando eu falo do PDI, eu trabalho isso tudo aqui, ó. Eu trabalho definição de necessidade de treinamento. O treinamento sai do nada, não sai do RH falando que preciso treinar. Tem um PDI que comprova quais as dificuldades daquela pessoa e o que eu preciso que ela treine para dar o próximo passo. O feedback precisa de ser constante. Gente, e desculpa, tá? Reunião de feedback não existe. Reunião de feedback está fadada ao fracasso. Feedback é 24 horas. Feedback é aquele negócio aqui, ó. Aconteceu, eu tô dando. Isso não é reunião de feedback. E a gente tem a mania de ir com aquela pastinha de tudo que aconteceu no mês para sentar com o cara e discutir feedback. Esse PDI dele não roda. Se você não conseguir dar feedback pro cara o dia inteiro. E de feedback de coisas boas e coisas ruins. É o tempo inteiro, as pessoas precisam de enxergar o que elas estão fazendo. E na medida que a gente vai, a gente não consegue enxergar. Então, esse feedback precisa ser constante, senão esse PDI também não funciona. Reunião one-on-one, semanal. Gente, toda semana, sentem com o time de vocês. 5 minutos, 10 minutos, só sentar, escuta o cara, vê o que está acontecendo,
vai para o próximo passo. Reavaliação do PDI mensal. Então, se essa reavaliação ela não acontece, mesmo que alguns processos sejam para 6 meses, 1 ano, todo mês senta lá na reunião, né, de final de mês, que era o feedback, né? Dá feedback de novo, constrói feed forwards, que aí é o que a gente fala de o que você vai fazer para os próximos passos. Porque dar feedback, fazer o one-on-one, só aplicando o que deu certo e o que deu errado, e aí, qual que é o próximo passo? Senão sai o cara da reunião legal. Entendi o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, mas e aí? O que eu vou fazer agora? E redefinição de treinamento. Então, esse negócio é cíclico. Você faz treinamento, dá feedback, avalia, one-on-one, redefine, de novo. Igualzinho o ciclo de PDCA, tá? E aí, por fim disso tudo que a gente está falando, eu sei que metade de vocês está falando fácil fazer isso com 12, com 6. Quero ver você fazer isso com 20, 30. E aí o próprio G4 usa isso, então se vocês quiserem, tem lá na G4, entra lá na G4 e joga essa pesquisa, né, do Richard, que ele fala que, se vocês verem o gráfico aí, ó, quanto maior o número de pessoas, mais você tem conexões a serem cuidadas, a comunicações. Então, entendam, o que é melhor? Quanto menor o seu time, mais você consegue adequar a comunicação, agilizar tudo isso que eu estou falando de PDI. Então, vocês não vão fazer PDI se vocês tiverem um time de 20 pessoas. Vocês não vão conseguir. Só que, gente, cada vez mais está provado de que quanto menos pessoas você tiver liderando, mais resultados você consegue. Esse N aí N é o número de colaboradores que você tem. Então, uma conta simples, né? Se você tem 10 colaboradores, então 10... Deixa eu só fazer a conta, né? 90, você vai ter aí 45 conexões que você tem que cuidar. 45 formas de comunicação que você tem que cuidar. Isso se você tiver 10 colaboradores. Imagina se você tiver 20. 10 líderes, né? 10 pessoas debaixo da sua liderança. Então, óbvio, tentem cada vez mais terem equipes mais enxutas e aí você vai desenvolvendo líderes para desenvolver pessoas abaixo. É a fábrica, né? Não adianta, esquece, não sei o que. Isso há 15 anos atrás já se falava sobre isso. Não adianta você achar que uma pessoa vai liderar 20 pessoas. Ela não vai dar conta. As conexões são muitas. Hoje se estima numa média de 4 grandes caras que falam sobre isso, que falaram sobre isso, que a média ideal é você ter entre 7 e 10 lideranças diretas. Não estou falando dos indiretos. Você tem 7 a 10 e isso vai fazendo esse efeito cascata. Então, isso tudo que eu falei, se você tiver 20, 30, não vai funcionar. A gente precisa que isso seja menos pessoas, tá? Bom, e aí só para a gente, acho que de tudo que a gente falou, e eu comecei falando muito desse lugar que vocês estão, né? Eu quis trazer esse PDI como uma forma de dar um pouco cara para esse lugar, mas falando um pouco muito sobre essa transformação, né? Quando a Isabela e o Matheus me falaram de vocês, acho que um vídeo fala muito sobre isso, que a mensagem que eu quero deixar é, isso é 24 horas do seu dia, liderar é 24 horas, desenvolver pessoas é 24 horas. E se você não gastar seu tempo olhando para pessoas e só olhar para o seu negócio como resultado, a gente está vendo um tanto de empresa acontecendo o que está acontecendo, a gente vê cases de McDonald's acontecendo o que aconteceu. Então, o vídeo é mais para falar com vocês que esse lugar é solitário, esse lugar é difícil, ele sempre foi, desde as gerações antigas, vocês não estão sendo privilegiados por passar por um momento difícil, né? Nós estamos passando o que todos passaram, mas que isso é constante e que isso é construído. A gente não chega amanhã num cara que acabou de entrar na minha empresa e acha que eu vou liderar esse cara. Não vou. Eu preciso de desenvolver toda uma relação para que esse cara comece a confiar em mim para que eu me torne um líder dele. Você consegue pôr para mim, por favor? Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist. It's that it's much easier to prove over time, right? Leadership is the same thing. It's about transitions. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up.
That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate, you're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important. They're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons. But it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him, right? Leadership is exactly the same. There's no event. There's no thing I can tell you have to do that your people will trust you. It just doesn't work that way. It's an accumulation of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless. Literally, pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say, that won't work. And you're absolutely right. But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a 3-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer. The number of times we're walking to a meeting, we're rushing, we go, how are you? Not good, I got to get to you later, I'm late for a meeting. If you ask the question, you were standing there and you were listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, I love my job. Not I like my job. I like my job means, yeah, the challenge is great, they pay me well, I like the people. I love my job means I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else is willing to pay me. I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. In business, we have colleagues and coworkers. In the military, they have brothers and sisters. That's how they think of each other. If you really have a strong corporate culture, the people will think of each other like brothers and sisters. It's like a family, right? No, brothers and sisters. Deep love. Fight, but the love doesn't go away. Bicker, the love doesn't go away. And I'll fight with my sister, but if you threaten my sister, you're gonna have to deal with me, right? We'll fight internally, we'll bicker with each other, but nobody's gonna hurt each other. And if anything from the outside shows up, you're looking at a unified front. Brothers and sisters. Now, how do you create brothers and sisters out of strangers? Common beliefs, common values, parents, in other words, executives who care about their children's success, who care to raise their children, teach them skills, discipline them when necessary, help them build their self-confidence so that they can go on and achieve something more than you could have ever imagined achieving for yourself. That's leadership. Eu acho que só falando um pouco, né, é constância. Acho que é a gente ser constante em todos os nossos atos. E não adianta a gente ouvir, a gente criar ferramentas, fazer tudo, gente. Precisa de ser um negócio de todos os dias.
precisa ser sobre pessoas. E eu não estou dizendo desse lugar romântico que a psicologia traz, porque eu não sou esse lugar, mas é sobre pessoas 24 horas. Então, é você saber realmente quem são aquelas pessoas que estão com vocês todos os dias e serem constantes nas suas atitudes perante elas. Senão, não tem ferramenta nesse mundo, não tem teste comportamental nesse mundo que vai fazer com que a liderança de vocês sejam realmente transformadoras. Elas só vão ser possíveis se a gente realmente olhar para as pessoas e não para um job descriptions que elas estão ali executando todos os dias. Então, é isso. Obrigada. Bom, gente, hoje nós temos uma questão de ordem aqui, porque os carros que estão parados lá no outro prédio, nós temos até 9h30 para retirar todos. Então, nós precisamos encerrar a reunião no horário para que a gente não tenha nenhum tipo de problema operacional lá com a FIENG. Então, quem não conseguiu perguntar durante a reunião, e a gente deixou claro que poderiam ser feitas perguntas, tanto online quanto físico, podem encaminhar qualquer dúvida para nós, que a gente passa para a Paola, eu tenho certeza que ela vai... Tem um QR Code aí também, se quiser depois, não sei se quer pôr rapidinho, que aí no QR Code já está todos os Linktrees lá da empresa, se vocês quiserem. Que aí, fiquem à vontade do jeito que vocês quiserem. Mas... Posso dar uma sugestão? Pode. E se as pessoas colocassem as dúvidas na pesquisa de satisfação daquele campo de observação? Excelente. Né? Pode colocar a sugestão ou observação e as dúvidas que a gente encaminha para a Paola. Você acabou de me dar o gancho para lembrar todo mundo de responder a pesquisa de satisfação. Né? Por favor, que eu acho que é fundamental para a continuidade e evolução dos nossos trabalhos. Eu acho o seguinte, Paulo, enquanto você falava aqui, eu busquei aqui alguns dados que eu tenho, eu vou mandar no grupo para todo mundo ver, eu não vou ficar lendo aqui porque a gente está com tempo curto, mas a indústria, de todos os setores, em qualquer país, ela é o setor mais transformador, ou seja, ela normalmente paga os melhores salários, melhores do que o setor de serviço, melhores do que o setor de comércio, ela paga os melhores salários, ela transforma e evolui as pessoas, porque a pessoa entra, às vezes, num trabalho operacional de chão de fábrica e evolui a setores administrativos, executivos e por aí vai, se for do desejo dela. Então, a indústria, ela às vezes se esquece do papel que ela tem em qualquer país, em qualquer sociedade bem-sucedida até hoje, que é de transformar e evoluir a sociedade. E ela faz isso não é baseado com máquinas. Ela nunca fez isso só baseado com máquinas. A indústria evoluiu. Tudo que ela evoluiu de 1.0 a 4.0, e a gente já está falando do que vai ser a 5.0, baseado em pessoas. Né? Então, eu acho que a reflexão que você trouxe aqui hoje para a gente é fundamental para que a gente recobre esse lugar de protagonismo, né? Esse ponto de inflexão nosso aqui, para que a gente comece a transformar nas nossas indústrias e, com isso, a gente vai estar transformando a sociedade. Não, eu acredito tanto no FIENG Jovem por causa disso. Porque se você consegue inspirar uma indústria a ser melhor do que ela todo dia, você transforma a sociedade, tá bom? Obrigado a todo mundo pela reunião. Responda a pesquisa de satisfação. E agora a gente se encontra no dia 12, é isso mesmo? Dia 12, com aquela reunião que eu falei que é imperdível, que é a do Ricardo Pernambuco, falando sobre a importância de cultura e governança. Obrigado mais uma vez.